Eu, quando olho nos olhos, sei quando uma pessoa está por dentro ou está por fora. Quem está por fora não segura um olhar que demora. De dentro do meu centro, este poema me olha. Paulo Leminski. Oi, gente. Eu tô lendo toda a poesia do Leminski. Esse é um dos meus poemas preferidos. E aí eu decidi fazer esse formato diferente e declamar pra vocês um poema. E, inspirado nesse poema, sugeri 3 filmes que eu achei muito bons. Esse poema, pra mim, fala de pessoas apaixonadas, ou pelo menos de uma pessoa apaixonada, que identifica quando a outra pessoa também tá. E pensando nisso, eu escolhi 3 filmes que os personagens talvez não se apaixonem à primeira vista, mas que no primeiro olhar já aconteceu alguma coisa diferente e os dois notam isso, é uma coisa recíproca, não é só um que olha e fala, nossa, que pessoa legal, não, é uma coisa tipo, o poema não fala de primeiro olhar, mas acabou que coincidiu que esses filmes que eu pensei todos trazem esse elemento, mas além disso, são filmes que mostram pessoas apaixonadas, pessoas que amam e pessoas que demonstram isso na maneira como elas olham para aquelas pessoas que elas gostam. Então são histórias de amor, mas não são romances bonitinhos. A minha primeira indicação é o filme mais leve dos 3. A personagem principal tem 15 anos no começo da história, tá no ensino médio, tá descobrindo sua sexualidade, é a Adele, e o filme é Azul é a Cor Mais Quente, que é um filme francês de 2013. A Adele tá naquela vida da escola, conversando com as amigas, tendo um rolo com um garoto e não achando grande coisa, e um dia ela tá andando na rua, quando ela vê essa garota de cabelo azul atravessando a rua no sentido contrário que ela tá atravessando. E aí o olhar das duas se encontram em algum ponto, mesmo com essa outra menina que se chama Emma, estando abraçada com outra garota. Eu não vou dizer que elas se apaixonam ali, mas alguma coisa acontece naquele momento. Depois elas acabam se encontrando num bar, elas começam a sair juntas, elas estão deitadas na grama num parque, a Emma tá fumando e a Adele tá lá encarando ela. É engraçado isso. Momentos antes do primeiro beijo, elas ficam se encarando. Aquela coisa bem... né? Uma olhando pra outra, até que alguém toma a iniciativa. E aí o filme vira uma grande história de amor das duas. E é um filme lindo, tem cenas de sexo, muita gente fala das cenas de sexo, mas pra fora das cenas de sexo, que são massa. É uma história de amor com personagens interessantes, com vidas diferentes. A Emma é mais velha, ela estuda artes plásticas, enquanto a Adele quer ser uma professora de criança. Então elas vivem coisas diferentes, inclusive suas famílias têm concepções diferentes das coisas. E a personagem da Adele é uma personagem muito encantadora, porque ela é extremamente apaixonada e ela é muito intensa. E é um filme muito interessante, pra quem ainda não assistiu, fica a recomendação. O segundo filme que eu tenho pra indicar pra vocês talvez seja o meu filme preferido dos últimos tempos. É um filme belga que se chama Alabama Monroe. Ele também é de 2013, foi indicado ao Oscar em 2014 de melhor filme estrangeiro, mas não ganhou. É a história de um casal, um cara que toca numa banda de bluegrass, que seria tipo um estilo de country, e uma mulher que é tatuadora e cheia de tatuagens. À primeira vista, eles não têm nada em comum. Mas aí, a cena em que eles se conhecem, que não é no começo do filme, porque o filme não tem uma sequência linear, é bem aquela coisa de 500 dias com ela, vai e volta no passado e no presente e tal, só que não tem as indicações das datas, então preciso de um pouco mais de atenção pra assistir. Na cena que eles se conhecem, é uma cena linda. Ele tá passando na porta do estúdio de tatuagem dela. E ele fala, essas são as tatuagens mais legais que eu já vi. E ela fala, então vai fazer uma tatuagem. Ele até faz uma pergunta interessante, que é o que poderia ser tão importante pra eu colocar no meu corpo pelo resto da minha vida. E se ela não se arrepende de nada, que ela já tatuou. E aí ela fala que se arrepende, mas ela pode tatuar alguma coisa por cima. E aí você começa a entender um pouco mais dessa personagem. Nessa cena eles se conhecem e o olhar dela já é muito encantador, porque, de novo, eu não vou falar que eles estão apaixonados, mas tem alguma coisa diferente. E a cara dela é magnífica olhando pra ele. E ele tá todo feliz e tal, porque ela é bem bonita. Mas assim, o olhar dela é muito mais intenso que o dele. Durante o filme também, em outras partes, por exemplo, quando ele tá tocando banjo e explicando algumas coisas da música que ele gosta e do estilo de vida dele pra ela, ela fica olhando com uma cara tão de encantada. E isso é muito apaixonante de ver, porque
sei lá, é contagioso. É outra personagem que você percebe como ela é impulsiva nas paixões. Ela fala pra ele, inclusive, de várias tatuagens que ela tinha feito de ex-namorados. E depois ela cobriu a tatuagem. Era uma maneira dela se expressar o sentimento dela. Isso faz você perceber que ela se entregava muito às paixões que ela tinha. Mas a química dos dois é incrível. Eles ficam juntos e eles têm uma filha que não foi planejada. E essa menina, aos 6 anos, se descobre que ela tem leucemia. É um filme triste por causa da história da criança. Eles precisam lidar com a doença da filha. Ele também é muito interessante porque ele vai fazer questionamentos sobre a religião. O cara é ateu. Ela era uma pessoa que tinha esse lado mais espiritualizado e ele não. E com a doença da filha, eles começam a polarizar essas coisas. Ele fica cada vez mais contra a religião, não apenas não acreditando agora, mas ele se sente ofendido com a religião por causa da situação da filha dele, enquanto ela precisa cada vez mais de alguma coisa pra acreditar. É um filme que, pra quem gosta de trilha sonora boa, vale muito a pena assistir esse filme. Na verdade, vale a pena pra todo mundo. Assista, esse filme é amor, sério, assiste esse filme. Outro filme pra sugerir pra vocês, e esse é um filme que é estranho falar que é uma história de amor, e na verdade, são várias histórias de amor nesse filme. Ele tem 2 núcleos, 2 histórias centrais que elas vão se desenvolvendo e você não sabe qual é o elo entre elas. Eu tô falando de Café de Flor. Eu não sei qual que é o nome em português, eu não achei. É um filme canadense. Essas 2 histórias, uma se passa em 2010 e uma se passa no final da década de 60. A de 2010 se passa no Canadá e vai contar a história de um casal, um homem e uma mulher, que tem 2 filhas. Só que eles se separam porque o cara se apaixona por uma outra mulher. E a cena em que ele conhece essa outra mulher também se dá essa coisa do olhar, do primeiro olhar. Eles estão numa festa e aí de repente ele vê uma mulher dançando e ela também olha pra ele e eles meio que começam a ficar um olhando pro outro. Até que ela percebe que ele tá acompanhado, que ele tem filho e tal, e ela para de olhar pra ele e some. É uma cena interessante, dá pra ver esse interesse dos dois por esse olhar, mas ao mesmo tempo essa história é meio triste porque ele era casado com a namorada dele de adolescência. Então eles tinham aquela história de amor toda bonita, que eles se conheceram na escola, e se casaram, tiveram 2 filhas e tal, e ele era feliz, mas quando ele conheceu essa outra mulher, é uma coisa bem assim, alma gêmea, sabe? Então ele não consegue ignorar aquilo que ele sente por essa outra mulher. Um lado da história é esse, e esse é o lado romântico. Tem o outro lado da história, que é a história de um amor entre mãe e filho. A mulher tem um filho com síndrome de Down. E o propósito da vida dela passa a ser que o filho atinja a idade adulta. Ela lê muita coisa sobre isso, põe o menino pra estudar um monte de coisa, ele vai pra uma escola regular, e lá nessa escola regular, ele conhece uma menininha que também tem síndrome de Down. O primeiro encontro já é tipo assim, um olha pro outro e eles saem correndo e se abraçam. É meio isso. Essas 2 histórias vão chegar a um elo no final que você não sabe qual é. Mas voltando pra história do casal, o filme começa mostrando como ele tá feliz nessa fase da vida dele. Dá pra ver a felicidade pelos poros dele, assim, de tão apaixonado que ele tá e como isso é perceptível. Isso no filme também acontece numa cena em que eles acabam de transar e aí fica um olhando pro outro na cama e aquela coisa tipo de não falar nada e só ficar olhando pra outra pessoa. Eu fiquei em dúvida se eu sugeriria esse filme ou não. Não é uma história, eu quero assistir um romance hoje, acho que eu vou assistir Café de Flor. Não, não é esse o caso. Mas existe essa coisa do olhar nesse filme. São esses 3 filmes que eu indico pra vocês. São filmes que valem a pena ser vistos. E eu espero que vocês se apaixonem pelos filmes. Se vocês quiserem conhecer outras coisas do Leminski, leiam toda a poesia do Leminski. E deixem nos comentários o que vocês acharam desse formato, se vocês gostaram do poema. Eu quero saber também que filmes vocês recomendariam pra esse poema. Se forem novos, se inscrevam por aqui e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, gente!